Então hoje nós vamos começar essa grande caminhada de conhecer mais de perto a nossa padroeira, não é verdade? Conhecer Nossa Senhora do Carmo. Porque é verdade que ela é a padroeira. E é o título dedicado dessa igreja, é a Santa Mãe de Deus. Mas também é verdade que muitos de nós, cristãos, às vezes não sabemos a história do próprio padroeiro da nossa paróquia, né? Eu fui de uma comunidade dedicada a Nossa Senhora Aparecida, mas levei tempo para aprender a história de Nossa Senhora Aparecida. E ia sempre à missa, né? Então é importante nós aprofundarmos um pouquinho mais sobre a história da nossa padroeira, Nossa Senhora do Carmo. Ora, Nossa Senhora do Carmo tem esse título particular por quê? Nós temos que lembrar que Carmelo, que significa terra fértil ou fértil jardim, não está localizado na nossa parte geográfica, mas sim no Oriente, lá em Jerusalém. E no Monte Carmelo houve um episódio muito importante para o povo de Israel. No Monte Carmelo, Deus suscitou Elias, o homem do fogo, o profeta que denunciava todos os falsos profetas e todos os falsos deuses, para poder colocar soberano o Deus de Israel sobre todos os outros deuses pagãos. Então Elias fez um desafio contra os profetas, os sacerdotes de Baal, essa divindade pagã que estava ali contaminando o povo de Israel. Veja bem, amados irmãos, o povo de Israel, um povo escolhido por Deus, estava se deixando contaminar por outras divindades, por outros deuses pagãos. Então é necessário muitas vezes nos recordarmos quem é o verdadeiro Deus e Senhor da nossa vida. Quem é o verdadeiro Deus e Senhor que rege a minha vida? Sim, nós sabemos, mas se nós não nos recordarmos de tanto em tanto dessa verdade de fé, nós nos deixamos levar por outros que querem nos seduzir e nos desviar do bom caminho. Então Elias chama, e Elias propõe um sacrifício, e Elias diz: o primeiro Deus que responder é o Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. E os profetas de Baal começaram a se manifestar, e ninguém respondeu. Porque não existe outro Deus além do Deus de Israel. Todos os outros são obras humanas, criação humana. É o inimigo que tenta nos seduzir para se colocar no lugar de Deus. E aqui eu digo com muita clareza para vocês: cuidado com quem está tentando tomar o lugar de Deus no teu coração. Isso é muito sério. Então Elias invoca o nome do Senhor e o fogo desce sobre o sacrifício, consumindo o sacrifício, as pedras e tudo aquilo que estava em volta. Então Elias demonstra que o verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Então sobre aquele monte acontece este fato muito importante, que faz com que o povo de Israel volte a adorar o verdadeiro Deus. Volte a colocar diante de si a imagem do Deus verdadeiro, Yahvé. Então tem este fato importante. E como nós chegamos na Virgem? Ora, depois desses fatos ocorridos se passaram muitos séculos. E no século XII, ali depois que os cristãos começaram a se estabelecer, os lugares da Terra Santa já tinham sido defendidos, estavam sobre os cuidados dos cristãos, então não havia mais a necessidade do combate. E alguns homens decidiram se refugiar sobre este monte. E sobre este monte, eles fizeram um ato de consagração e de devoção à Santa Mãe de Deus. Está dando para entender? Esses homens de Deus se decidiram, se consagraram a Deus e viveram sobre aquele monte como eremitas. E ali eles veneravam a bem-aventurada Virgem Maria.
a Santa Mãe de Deus, aquela que foi escolhida. O que dizia as primeiras leituras e o Salmo? Falava sobre a eleição de Davi. Ora, quem foi a eleita por Deus para o plano da salvação? Maria. Então Maria, a eleita de Deus, a escolhida pelo Senhor, é escolhida por esses homens para que eles pudessem fazer o culto à bem-aventurada Virgem Maria. E ali eles ficaram por muitos anos. Mas depois de um tempo, veio um outro governador naquela região que deu aos muçulmanos, aos sarracenos, a permissão de perseguir os cristãos. E aqueles homens então tiveram que deixar o Monte Carmelo. Mas tem um detalhe: eles não deixaram a sua devoção à bem-aventurada Virgem Maria. E eles ficaram por muito tempo, e logo eles começaram a ser conhecidos como os monges da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. E dali então eles levam consigo esse título e saem de Jerusalém, mas não abandonam a sua devoção a Maria. E aqui eu vou chamar a atenção para cada um de nós, porque às vezes, muitos de nós, ao sairmos desse território santo e andamos em outras localidades, logo nos envergonhamos de falar que somos filhos da bem-aventurada Virgem Maria. Chega um irmão, colocando para você versículos bíblicos, um atrás do outro, começa a contestar a tua fé, começa a te fazer perguntas, e você se sente acuado, e começa a denunciar, às vezes até acusando. Mas você adora Maria, é isso? Você adora a Virgem Maria? Você adora uma imagem? É isso? E muitas vezes como nós reagimos? Inclina a cabeça, silêncio, e não dissemos nada. Mas quando estamos aqui no território santo, rosário, terço, devoção à Virgem Maria. Ora, não podemos levar a nossa devoção à Virgem Maria aonde vamos? Será que alguma coisa nos impede de levar a nossa devoção mariana também em outros lugares? Não, amados irmãos. Não se sinta acuado, nem envergonhado. Nem se preocupe se alguém disser alguma coisa a você a respeito da Virgem Maria. Ao contrário, afirme: sim, eu amo a Virgem Maria, porque é a mãe de Jesus. Ela não é qualquer uma, é a mãe de Jesus. Por isso eu amo a Virgem Maria. E eu tenho sim devoção à Virgem Maria, porque eu sou cristão, católico, apostólico, romano. Eu não tenho que me envergonhar da minha mãe. Você se envergonharia da sua mãe? Eu acho que não. Seja ela com 15, com 30, com 80, é sempre a minha mãe, e não vai deixar de ser. Então esses homens saem de Jerusalém e levam a devoção à bem-aventurada Virgem Maria também para o ocidente, para o nosso lado de cá, mas mais precisamente na Europa. E ali eles se estabeleceram, mas ali começa uma nova perseguição. Não acabou ainda. Porque naquele período a igreja estava proibindo a fundação de novas ordens religiosas. Não era mais perseguidos pelos muçulmanos, mas a perseguição interna. E às vezes acontece também entre nós, não é verdade? Alguém se sente perseguido. Alguém se sente coibido. Porque uma pessoa começa a falar: mas você reza demais, mas é muito terço, eu não sei para que toda essa devoção. Você já ouviu essas palavras? Já? Já aconteceu com você? Pois é. É uma perseguição externa ou interna? Hã? Interna? Interna, também tem perseguição interna. Mas eles, o que fizeram? Um homem muito pio, da ordem dos carmelitas do Monte Carmelo, chamado São Simão Stock, ele se colocou em oração. Ele se colocou diante de Deus numa súplica, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. E a Nossa Senhora aparece a São Simão Stock e traz consigo um escapulário.
Ora, o escapulário na vida monástica, na vida religiosa consagrada, até no dia a dia do nosso serviço, significa o quê? Serviço. Se colocava o escapulário para não sujar a roupa, para proteger a parte mais bonita, né? Só que a partir daquele dia, o escapulário deixou de ser só uma proteção, mas quando a bem-aventurada Virgem Maria apresenta a São Simão Stock, ela diz: eis aqui o sinal que eu estarei presente na vossa ordem, e que garantirei com a minha proteção o vosso sustento, porque eu consegui do meu filho. A Virgem Maria suplica e pede a Jesus um sinal para a ordem do Carmo, para aqueles homens que vieram de longe para poder servir a Deus no Ocidente. E a Virgem Maria então entrega o escapulário a São Simão Stock, que muitos de nós conhecemos. Aqui, alguém tem um escapulário? Alguém usa já? Só isso? Gente, olha, depois no final da missa, lá atrás, tem um escapulário, viu? Então pode pegar, tá bom? Porque o escapulário é muito importante. Hoje o Frei não vai falar sobre o escapulário, não. Vai deixar para um outro momento. Mas é importante o escapulário. Porque é um sinal de proteção. É um sinal de que Maria está conosco. Tem muitos milagres o escapulário. Então, Nossa Senhora entrega a São Simão Stock o escapulário. E daquele momento em diante, eles vão receber o título da igreja. Eles vão ser reconhecidos como irmãos da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, lá de Jerusalém. Mas aqui nós vamos parar um minutinho para entrarmos no Evangelho, só um minutinho, que fala uma coisa muito importante. O que dizia o Evangelho de hoje? O que é mais importante, né? Estava falando o quê? Dos preceitos. Porque os judeus eram muito ligados aos preceitos. Eles tinham como que, se eu sigo à risca as regras, Deus é obrigado a me salvar. Mas isso mudou? Mais ou menos, né? Tem gente que é assim, sabia disso? Tem gente que é assim, olha, ele fala assim, não faltei num domingo, fui todas as missas de preceito, Natal nunca faltei, Ano Novo também não. Aí acontece alguma coisa, o que ela pensa? Eu tenho crédito com Deus. Então ele tem a obrigação de me atender. Senhor, olha, eu quero um carro novo e um emprego melhor, pode ser? Ou se não, uma situação mais grave. Senhor, meu marido não está bem, está com a saúde assim, assado. Por favor, salva ele. Aí por um acaso não acontece aquilo que a pessoa pediu. Sabe o que acontece? Revolta. A pessoa vira as costas para Deus e não volta mais na igreja. Está assim de caso, viu? Não é só o que ele está falando, não. É de verdade mesmo. Está assim por aí. Porque muitas pessoas acham que cumprir à risca as regrinhas vai o quê? Me dar crédito diante de Deus. Então Deus é obrigado a me ajudar. Deus não é obrigado. Porque o que conta para Deus não é a sua observância à risca, como os antigos fariseus faziam. Não é isso que Deus espera de você. O que eles estão reclamando aqui dos discípulos de Jesus é porque eles não estavam seguindo as regrinhas. Hoje é sábado. Por que eles estão comendo? Gente, sai da regrinha. O que São Paulo dizia? A lei é um pedagogo. Por quê? Vai nos indicando os caminhos. E depois? Depois é coração com coração. Não dá para viver de regrinha. Vai ter um momento que a gente vai ter que ter uma exceção. Vai ter um momento na sua vida que vai ter uma necessidade maior. E o que fazer? Então, se eu não cumprir a regra, eu estou errado, é isso? Não é isso que Deus está falando. Ele está dizendo que na nossa vida, nós temos 7 dias para trabalhar. E Ele te pede um dia. Deus está pedindo um dia, 1 hora da tua vida, para falar com você. Sabe qual é o mais interessante, que a gente às vezes não percebe?
Quem corre atrás de você é Deus. Não é você que está correndo atrás de Deus. É Ele que está correndo atrás de você todos os dias. É Ele que procura um espacinho na sua agenda para falar com você. Você já percebeu isso? Presta atenção no seu dia. Como funciona? Como você acorda e você vai dormir? Aí acaba a semana e começa uma outra. Será que na sua agenda tem um pequeno espaço para Deus? É isso que Jesus está colocando aqui para esses fariseus que não entenderam. O sábado é para o homem e não o homem para o sábado. O homem tem que ter na vida a possibilidade de dar 1 hora do seu dia para Deus. De dedicar um dia para Deus. De todos os outros que Ele já te deu, Ele pede um. E muita gente pensa que é difícil seguir Deus. É muito exigente, Frei. É muita regra. É muita coisa. Eu acho que eu não consigo. E aí o que ela faz? Ela vai se desvencilhando, vai se afastando aos poucos e depois ela não tem mais regra nenhuma. Mas também não tem nem mais amor a Deus. E tudo está valendo. Não é assim que Deus quer para nós. Não é isso que Ele está nos pedindo. Mas Deus pede tudo, Frei. Sim, na medida daquilo que você pode dar. Você pode dar um dia para Deus? Dê um dia. Pode dar meia hora? Dê meia hora. Mas dê. Dê o seu reconhecimento diante dEle, de tudo aquilo que Ele faz por você. Tenha essa sensibilidade. Tinha um ditado que minha mãe dizia sempre, né? Mas acho que isso é bíblico, né? Ela falava porque é a sabedoria popular, né? Que dizia assim: o muito sem Deus é nada. E o pouco com Deus é muito. Então você imagina, você aplica 1 hora do seu dia, quanto que vai render isso aí? Agora você aplica 24 horas do seu dia no Instagram, no Facebook, no seu trabalho, no seu estudo, isso aí vai render alguma coisa? Não vai render. Não vai render nada. Vai render o quê? Ansiedade, preocupação e a doença do século, a depressão. Hoje muitas pessoas com crise de ansiedade, vocês sabiam disso? Porque elas dedicam as 23 horas do seu dia na internet. E 1 hora para comer e tomar banho. Aí pronto, aí volta tudo de novo. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena, irmã. Dedique 1 hora do seu dia e você vê quanto que o Senhor vai te dar. Agora desperdice as 24 horas do seu dia e veja quanto que você vai perder. Porque esse ensinamento da minha mãe ficou marcado, porque talvez eu experimentei bem a pobreza também na minha vida. E foi muito bom, viu? Me ensinou muito. Porque ela me disse e ela comprovou na prática que um pouco com Deus é muito. Lá em casa tinha muita alegria, tinha muito sorriso, tinha muito abraço, tinha muita felicidade, tinha muito tudo na minha casa. Não faltou nada. Nada. E os outros que tinham muito, faltava tudo. E aí eles perguntaram para minha mãe: qual que é o segredo da senhora? O que a senhora faz? Está sempre sorrindo. Está sempre alegre. Porque ela dedicava um dia para Deus. E Deus multiplicava. Então se você dedicar um dia, ou 1 hora da sua vida, da sua jornada, à bem-aventurada Virgem Maria, muita coisa vai multiplicar. Porque ela vem em auxílio dos seus filhos. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.